Olá, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos abordar o nosso capítulo 2, né? Que vai estar dando continuidade às moléculas atômicas, né? O sistema científico que aborda aí os átomos presentes em todas as substâncias. Esse capítulo 2 nós vamos entender um pouquinho mais como que funciona de forma comportamental, né? Essas partículas subatômicas presentes aí em praticamente todas as substâncias. Na natureza, nós temos essas partículas subatômicas e conseguimos entender e compreender como que elas se combinam por conta de um processo, né, de eletrização que ocorre dentro do elétron. Então, todos nós sabemos que a substância, né, qualquer substância, ela tem no seu interior aí as partículas positivas, né? E nós temos também o processo das partículas neutras e ao redor do átomo, do elemento, nós temos aí os elétrons. E essa interação molecular, né, esses processos de atração e repulsão que ocorre com os átomos é chamados aí e denominados o processo através do que nós chamamos de fenômenos elétricos. Então, através dessas cargas elétricas, que são positivas e negativas, existe aí ou a aproximação ou até mesmo a repulsão. Então, nós temos a imagem aqui, ao ser atritado, né, esse recipiente com a lã, o vidro com a lã, a lã ela tem carga negativa e automaticamente o vidro tem carga positiva, então automaticamente os sinais são opostos, então eu vou ter a atração desse sistema com o outro. A gente consegue perceber que existem dois vetores, né, indo um de encontro com o outro. Quando eu utilizo, por exemplo, dois vidros, por eles possuírem, né, a mesma carga elétrica, então eu vou ter sinais iguais e automaticamente eu vou ter aí a repulsão. Então, em um sistema eu vou ter sinais opostos e no outro sistema eu vou ter sinais iguais, aonde vai ocorrer o processo da repulsão. Automaticamente, galera, seguindo esse processo, nós vamos tentar entender da onde que surgiu essa interação, né, do elétron. Então, como nós falamos no capítulo 1, John Dalton, ele foi um grande responsável de analisar todos esses fenômenos que ocorriam. Ele analisou através, né, da pilha que já havia sido desenvolvida por Alexandre Volta, e através desse composto ele conseguiu entender que existem algumas substâncias que possuem um processo de condução elétrica dentro do seu interior e que no caso é chamados aí de eletrodos, que são capazes, né, de conseguir até mesmo ceder energia ou absorver energia. Então, automaticamente, ele possui uma interação muito forte com o processo em sua volta. Automaticamente, quando eu tenho um processo, né, de atração, automaticamente eu vou ter uma liberação ou absorção de energia. Então, alguns componentes possuem a capacidade de estar emitindo luz dentro do seu organismo. Dentro desse sistema aqui, gente, de um tubo, né, nós temos aqui o catodo. Eu tenho um sinal negativo que vai passar pelo catodo, que são os raios, né? Automaticamente, esses raios, eles vão de encontro com um obstáculo que vai fazer com que haja o processo da sombra. Dentro desse sistema, eu tenho uma outra partícula aqui embaixo, que é chamada de anodo, que é a carga positiva, aonde eu vai ter a capacidade de se desenvolver e gerar a sombra, né, lá no final do meu sistema. Então, automaticamente, eu vou ter essa interação que vai promover essa energia. Isso vai promover essa energia porque existe a interação da carga positiva com a carga negativa. Nesse outro aqui, ocorre o mesmo procedimento, mas com essa interação molecular, é possível fazer a movimentação, né, dessa hélice. Então, através dessa interação de catodo, que é a carga negativa, e o anodo, que é a carga positiva, existe essa movimentação desse sistema aí, que é composto por hélice. Automaticamente, galera, todas as cargas, né, que tem esse processo de se desenvolver através do catodo e anodo é chamado de raios catódicos. E automaticamente eu vou ter tanto o eletrodo positivo, né,
tanto o eletrodo negativo. E aí existe outra pesquisa aí de John Thomson, que ele disse que causando um campo magnético ou elétrico é possível medir a razão entre a carga e a massa das partículas que estão presentes nesses raios catódicos. E ele ainda afirmou através, né, de um estudo, de um experimento feito por Robert Millikan, aonde ele diz que as partículas podem ser calculadas e o valor pode ser obtido para poder compreender melhor a formação do átomo. Então, automaticamente, com base aí nesses processos, né, Thomson ele propôs que as partículas são negativas e no seu interior eu tenho aí as partículas positivas. E essas partículas negativas, elas são chamadas de elétrons, né? Então, automaticamente eu tenho aí uma partícula subatômica que dentro dela, né, dentro de um átomo, eu tenho aí os elétrons que estão na parte externa, protegendo como se fosse uma proteção, e na parte interna eu tenho aí as cargas positivas. Então, eu tenho uma interação dentro do meu sistema. E olha que importante, né, essa análise aí de proporção que vai fazer com que haja movimentação. Então, automaticamente, essa ideia ficou bem exposta durante muito tempo e depois Rutherford, ele mudou um pouco essa interação, porque ele trouxe um pouco algumas alterações dentro desse sistema que Thomson acreditava ser, né? Então, através de Rutherford, foi possível analisar as partículas de uma forma um pouco mais diferente. Então, ele utilizou aí alguns raios laser para verificar se dentro, né, desse sistema existiam mesmo, né, cargas elétricas por todo o lado. Se a gente analisar aqui o modelo de Thomson, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Thomson acreditava que os elétrons, eles estavam em toda parte, né? E só no dentro do meu sistema eu tinha carga positiva. Então, os elétrons estavam por toda parte. Quando Rutherford fez alguns experimentos, ele comprovou que os elétrons só ficavam na parte externa. Então, o raio laser passava com toda facilidade e não tinha o processo, né, de romper algum elétron. Então, ele conseguiu comprovar que dentro do sistema era vazio e que só na parte, né, interna, né, no centro, existia lá uma quantidade de partícula, que depois, possivelmente, foi dado o nome aí, gente, de cátion, né, que são as cargas positivas. Automaticamente ele propôs um novo modelo atômico, né? Então o átomo seria formado por uma região central com carga elétrica positiva, que no caso são chamados aí, né, no caso núcleo, que são formados aí por cátions, e ele disse que ela é muito pequena e densa, a responsável pela maior parte de sua massa, que nós chamamos aí no caso de núcleo. Ao redor dele, né, haveria um espaço vazio, então não tem outros tipos, né, de cargas. E na parte externa, né, a grande distância desse sistema forma aí as cargas negativas, que são chamadas de elétrons, que vão ser atraídas para dentro do seu sistema. Então, o modelo de Rutherford, ele ganhou aí uma análise porque ele conseguiu comprovar através desses feixes de luz que eram jogados aí no elemento, na substância. E através da estrutura do núcleo foi possível identificar, né, os prótons, então eles chamavam de cátions, né, carga positiva, cátion, carga negativa, ânion. E através desse modelo de Rutherford foi possível analisar que dentro do núcleo eu tenho aí as cargas positivas, que são chamadas de próton, e a parte neutra, que faz o equilíbrio do meu sistema. Então, através dessa alteração de Rutherford, foi possível dar nomes, né? Então, nós temos aí um elemento onde na parte externa eu tenho os elétrons e na parte interna, né, bem no centro da minha molécula, eu tenho a carga positiva, que é chamada de próton, e nêutron. E ao redor eu tenho um sistema vazio, sem nenhum outro tipo de carga. Tá bom, galera? Então, esse capítulo 2 foi o que eu acabei de passar para vocês. Na página 10 tem alguns exercícios, tá? Que nós vamos estar fazendo junto a correção. E na próxima semana nós falaremos um pouquinho mais sobre esse capítulo 2. Até mais, galera!